Bem-vindo ao nosso Pod Roça. Hoje eu, Wanderson Belide, junto com Silvana Grelli, estamos recebendo hoje Marlon de Moraes Arruda. Tá bom, Marlon, do nosso programa. Tudo bem, Silvana? Tudo bem. Marlon, vamos começar. Você nasceu em Carangola. Isso. E a gente gostaria de saber um pouco da sua história de vida até você chegar hoje como vendedor da PME. Sim. É uma empresa, né, de representação. Fala pra gente como é que foi a vida, como é que foi os perrengues. Não foi fácil não, cara. Assim, eu não sou do campo, né? Eu não nasci no campo. E teve uma época que pintou a oportunidade de fazer um curso técnico em agropecuária em Carangola. E eu não tinha dinheiro nem para matrícula. E tinha uma dentista, muito amiga da família, e pagou minha matrícula, eu fui fazer, e quando eu entrei em sala de aula eu não sabia nem o que estava falando, porque para mim era tudo, né? Eu não tinha ligação nenhuma. E aí me dediquei, fui um dos primeiros alunos da turma, me formei, e já fazem 16 anos que eu sou formado em técnico em agropecuária. E aí fui trabalhar numa fazenda como retireiro, depois passei a gerente agrícola, e aí dali da fazenda eu fui trabalhar como comprador de leite no laticínio, fora de Carangola também. A fazenda que eu trabalhava era no município de Faria Lemos. E fui trabalhar nesse laticínio em Manhuaçu. Cheguei lá para trabalhar no curral que era do dono do laticínio, e eu me interessei muito, ele viu o meu interesse e acabei que virei gerente do laticínio lá. Um dia eu conversando com um cara que foi lá para comprar o nosso leite Spot, ele me levou para uma empresa maior de leite. Aí eu virei comprador de leite. Comecei a trabalhar como comprador de leite num domingo, só para você ver como é que como é que o perrengue. Exatamente. E aí eu entrei com uma finalidade de trabalhar para comprar o leite de um laticínio que buscou o comprador que era desse laticínio, começou a trabalhar para esse outro laticínio no carro da empresa. E aí eu entrei nessa empresa, no lugar desse comprador de leite, para comprar o leite que era desse laticínio. Então, na época, o leite era pago 60 centavos, 70 centavos, e eu fui com uma proposta de R$1, que era o sonho de todo produtor naquela época, receber R$1. Ousado, né? Exatamente. E aí eu comecei a limpar o leite deles e trazer para lá. E com isso a coisa foi passando, o laticínio quebrou na época. A Lactalis encampou esse laticínio, eu fui trabalhar para a Lactalis e acabei saindo da Lactalis. Quantos anos você ficou no leite? Eu fiquei 12 anos no leite. Sofrido. Rapaz, meus cabelos brancos triplicaram. E você comprava, né? Tá. E aí, eu tinha uma coisa que eu trago comigo, que é a questão, quando eu fui fazer minha entrevista de emprego para o laticínio, o cara me perguntou se eu tinha alguma dificuldade. Falei, tenho. Ele falou, qual que é? Falei, falar mentira com as pessoas. Ele falou, puxa vida, mas logo comprador de leite? Aí a coisa foi fluindo e tal, e aí eu saí do leite e fiquei um tempo desempregado e entrei nessa empresa que eu estou hoje, e já fazem 4 anos que eu estou lá, de uma forma assim, meu irmão que trabalhava nessa empresa, e eu comecei a andar com ele porque ele não conhecia ninguém. E eu, vindo leite, conhecia todo mundo, pô. Visitava todo mundo. E aí um dia, cara, o gerente dele me perguntou se eu queria entrar no leite. Queria entrar na empresa para vender trator. E assim eu fiz e vim para a área onde eu era o comprador de leite. E graças a Deus hoje... Então isso te facilitou muito, exatamente. Né? Abriu portas. Porque não é fácil, né? O Vandinho e Silvana, o mercado é cada dia mais concorrido, né? E aí você tem que ter diferenciais muito grandes para apresentar para o seu cliente, entendeu? Além do atendimento, a máquina também precisa ser pós-venda, né? Exatamente. Pós-venda hoje que é muito difícil hoje nas maiorias das empresas, sabe? Apesar de todo mundo dizer que preza pelo pós-venda e tal, a empresa que eu trabalho já tem mais de 65 anos no mercado de vendas, entendeu? De máquinas. Pra você ter uma ideia, hoje eu até busquei uma informação que eu não sabia. Quando o diretor da nossa empresa começou a vender máquina, ele importava as máquinas, que era da Fiat Alias ainda. Então, pra você ter uma ideia, a New Holland de Brasil tem 49 anos. Vai fazer 50 anos em 2025. É uma estrada, né? Pois é. Então, assim, mas até ela chegar nesse ponto, né? Uma formação e buscar cliente, você concorrer com empresas que têm 50, 60 anos que já estão no mercado. Eu te faço uma pergunta. O que você acha que hoje a New Holland sai na frente? Por que ela sai na frente?
Cara, assim, a New Holland hoje tem grandes diferenciais, né? Primeiro que a New Holland é uma marca conhecida mundialmente, como a maioria é. Sim. E ela veio com uma proposta de, assim, de ter uma máquina com um custo-benefício muito bom. Que é o que a máquina da New Holland apresenta hoje. Entendeu? Não é uma máquina de motor eletrônico, as que são usadas para nós, né? Para nosso tipo de terreno. A New Holland tem máquinas, tratores muito grandes, que são tratores de motor eletrônico, mas com uma tecnologia bem diferente do que tem para cá hoje. Mas a PME hoje só vende trator da New Holland ou vende também outras coisas? Não, a PME hoje vende, ela é dual. O que significa dual? Ela vende a parte da construction, que são as máquinas amarelas, e a parte agriculture, que são os tratores azuis, né, que engloba só a agricultura. A parte da construction, ela é representante no Espírito Santo e no Rio, que aí lá é dual mesmo. Lá o cara é representante, ele vende trator de pneu azul, que é a parte da agricultura, e a parte da máquina de construção. Que é amarela, que é escavadeira. Que são as escavadeiras, as retros, essas coisas assim, entendeu? Então, e vende também toda a linha de implementos. A Piana, que é um grupo Piana, né? É muito grande. Então, assim, nós temos uma representatividade de implementos muito grande. Uma gama de implementos para atender o produtor muito grande, entendeu? E um pós-venda, e o que acontece? Além dos equipamentos, a gente também tem a parte de peças desses equipamentos, que ficou muito, agora tem uma condição muito boa para que isso chegue mais rápido ao produtor, entendeu? É o que a gente sente lá na fazenda, né? Porque a gente, né, também trabalha, a dificuldade realmente é muito grande, é da parte de assistência, porque quando você precisa da assistência, ela tem que vir rápido, porque geralmente você vai precisar da assistência quando você está colhendo, quando você está plantando. Como é que vocês fazem esse tipo de trabalho lá? Então, como é que como é que eu vou colocar? Como é que é esse tipo de trabalho? Vamos supor que lá é feita uma rotina de atendimento semanal. Então já tem todos os atendimentos daquela semana pré-agendados. Então, essa semana agenda os atendimentos da semana que vem. Aí vamos supor que você tem uma máquina nossa lá e a sua máquina parou no campo na hora de colher. É o que mais acontece. A prioridade são as máquinas paradas. Sim. Então, Silvana, você tem um trator da New Holland colhendo. E o Vandinho tem um trator que não está colhendo. Mas tem agendado lá no Vandinho para fazer a revisão do trator dele. Mas a sua máquina parou. Então, Vandinho, eu preciso fazer um atendimento de urgência e eu vou atender a urgência. Depois que eu sair de lá, eu vou te atender. Então, a prioridade hoje da PME é atendimento de urgência. Máquina da New Holland não pode ficar parada. Mesmo porque é uma coisa que vai te dar uma condição de trabalho. Exatamente, você já compra para o trabalho. Exatamente. Eu falo que trator não é um luxo para a fazenda, para a propriedade. É uma necessidade. Porque ninguém consegue mais hoje plantar sem um trator. É inviável, é impossível. É isso, sim, eu te falo pelo que a gente passou, né? Até a nossa primeira compra de um trator, assim, demorou-se um tempo para conseguir. O que você me diz hoje, porque nós éramos, né, éramos e somos pequenos, o que um pequeno produtor hoje consegue? O que tem de linha de crédito? Como é que é isso dentro? Porque, assim, o trator é um equipamento caro, sim, né? Sim. Como é que você vê a New Holland faz essa viabilidade para o produtor? Quem busca, né? Então, o que acontece, assim, eu acho isso muito difícil para o produtor, porque fica preso primeiro ao plano safra, né? Todo mundo espera o plano safra e quando vem é um dinheiro... É muito dinheiro e acaba muito rápido. E aí o que a New Holland tem um banco próprio dela? Ah, sim. Entendeu? Que é um banco da própria New Holland, é um banco CNH. Então, hoje, os financiamentos estão saindo através do banco com muito mais facilidade. Mais rápido, né? Mais rápido. E não dá uma taxa de juros hoje, que hoje a gente não tem plano do governo, que é o Pronaf, o Moderfrota, o Pronamp, não tem. Banco nenhum hoje tem esse tipo de financiamento. De linha de crédito, né? Mas por conta de já ter acabado o dinheiro, né? Mas o Banco CNH tem uma linha de CDC.
com uma taxa que hoje é mais viável ter essa taxa do que ter dentro do plano. Porque você veja bem, tirando o Pronaf, que são a da agricultura familiar, a maioria se encaixa no Moderfrota ou no Pronamp, que são taxas de juros acima de 12%, 13%, que acompanha um pouco a Selic, a taxa Selic. Hoje, a nossa taxa gira em torno de 9,9% ao ano. E pode financiar 100% da máquina com até 2 anos de carência, mais 5 para pagar. Que bom. Então isso é um prazo exatamente. Isso. Razoável. O que acontece? Assim, o brasileiro, né, Silvana e Vandinho, tem o traquejo de contornar as situações. E aí a New Holland não é diferente disso, né? Ela busca também uma maneira de fazer isso. E aí, o que acontece? A New Holland entra com uma participação e a PME com outra. Porque existe uma taxa que não tem jeito da gente sair. A New Holland assume uma parte da taxa e a PME é outra. Porque nós precisamos sobreviver. E na verdade quem faz esse trâmite é você. Você que pega, você que leva. Sim. Né? O que acontece, como é que é feito isso? É muito difícil isso, Vandinho. Porque o produtor não está muito acostumado quando você cobra algum documento dele. Né? Porque quando alguém te pede seu CPF, o que você pensa? É golpe. Mas quando eu, que sou vendedor de trator, peço, não é golpe. Eu não vou dar golpe em ninguém, eu não preciso disso. Até porque está para vender. Exatamente. Né? E o ajuntamento, que a gente chama desses documentos, é um pouco difícil, enjoativo. É burocrático, né? Burocrático demais. Não, assim, o que a gente tem, eu sinto isso, assim, eu quando fui a primeira vez num imã da vida para poder, o cara ele falou assim, me dá isso, eu quero o cadastro, a inscrição, não sei o que, eu não tinha nada na mão. Sabia que era quem. Então, assim, ele falou assim, faça uma pasta, eu aprendi, eu sempre gostei de uma pasta, Então, assim, faça uma pasta. E que eu sinto isso às vezes, por exemplo, quando a gente conseguiu crédito para poder fazer, né? Eu fiz um Moderfrota para comprar o trator. O produtor, o gerente me disse, Silvana, você tem todos os documentos, mas me foi ensinado, quer dizer, eu escutei, mas ele fala assim, eu tenho muita dificuldade hoje com o produtor por ele não ser organizado a nível de documentação. Eu tenho uma história com isso de um produtor, né? Eu vendi um trator para ele, fui vender, e ele muito simples. E ele me comprou um TL580, 20 marchas para frente, 12 marchas para trás, plataformado, não é cabinado, e me comprou uma série de implementos. E aí eu comecei a juntar, e ele não é dono da terra, ele é arrendatário. Ele falou, Marlos, vai ser difícil e tal. Eu falei com ele assim, rapaz, não vai não, vamos dar um jeito que a gente vai conseguir isso. Aí juntamos todos os documentos, falei, vamos lá no banco. Não, falei com ele assim, você leva no banco? Porque você levando lá, a gerente te conhece, mais fácil, agiliza o negócio. Eu ligo para ela, depois... Aí passou um dia, 2, falei, rapaz, e aí? Liguei para ele, você não foi no banco? Falei, moço, eu preciso te falar um negócio. Falei, o que foi? Tô com vergonha de ir lá. Falei, meu Deus do céu, eu vou aí te buscar. Fui lá na propriedade dele, levei ele lá no banco. Então, não é só dificuldade de buscar a documentação. O cara fica constrangido. Aí ele me perguntava todos os dias, Marlos, eu vou ter crédito para isso? Falei, olha, deixa eu falar uma coisa para você. Já pesquisaram seu nome, você nunca deu um cheque sem fundo, você não tem dívida. Se você não tiver crédito, aí é alguma coisa que você fez e que eu não sei. Porque... pelo sistema financeiro, você tem crédito. Mas na verdade, né, Silvano? O primeiro foi o contrário. O vendedor levou o gerente na fazenda. Sim, nós temos todo tipo de estratégia. Aí você vê assim, às vezes acho que é só uma venda. O cara tem toda essa aí. Mas, Vandinho, tem uma coisa que no ramo é um pouco complicada. Existem os gerentes que são excelentes. Eu te falo, tem os caras que são estrelas. Eu fiquei 2 anos tentando comprar um trator, né? Sim. A gente ficou 2 anos. E teve um gerente, chegou na fazenda, viu o Vandinho chegando, tava dentro de uma valeta. De uma valeta. Tava limpando uma valeta. Natural. Limpando uma valeta. Ele falou assim, não, eu vou fazer. E esse cara fez a venda. Mas então, assim, isso tem que ter que mandar um abraço pra ele. Como é que ele chama?
Ai, agora esqueci o nome O Marlon dele. conhece ele. Conheço. Ele hoje está em Barbacena, Sim. que eu sei que ele está em Barbacena, mas é um cara, assim, excepcional. André. André, isso André. aí. Cara, é um Eu tenho esse O dia que eu problema. conheci o não André, conheço. Uhum. ele foi muito bacana, sabe? Não, ele é uma pessoa bacana. Eu fui lá no Almoçou com a gente banco. na fazenda. Eu fui lá no banco e fui conversar com ele. Ele virou pra mim e falou assim: Marlos, eu quero a minha agência suja de bosta de vaca. A entrada tem que ter um caminho aqui. E eu quero ele sujo. Eu falei: olha, André, se depender de mim, vai ficar. E aí fiz não, amizade com o A gente tá pessoal. falando do sabe? André, mas assim, na instituição dele lá tem muita gente boa. Não, Não, eu tô sim. falando Eu te falo que dele ele como veio a gerente. primeira Não vez. foi, a gente- eu realmente impacto fiz foi algumas diferente. tentativas antes, e assim, de gente que estava aposentando. O impacto Ô, Vandinho, diferente. eu entendo Quando que a a- instituição lá tem coisas, tem pessoas boas lá. Todo lugar tem. Mas se não tiver o cara que é o cabeça O diferenciado, pra andar, não o funciona. cara todo que lugar. acredita no Exatamente, agro, que exatamente. acredita no Que trabalho. o que mais entendeu? precisa hoje é isso. A né? gente sofre, olha só, eu atendo duas regiões distintas. Eu atendo uma região de café e atendo uma região de leite e corte, que é a nossa região para cá. Eu atendo uma região próxima a Viçosa, que é 99% café. É totalmente diferente. O tratamento é totalmente diferente. Não meu. Mas, por exemplo, o cara do café tem um crédito. Porque o café é um produto de commodities, não é um leite. O Você leite pode você guardar. entrega o seu leite sem saber praticamente o que você vai receber. Que é o nosso grande. Que é um absurdo isso. E é o nosso grande sabe? problema. Exatamente. É o o único- café não. Eu acho que o único produto, né? O café não. O café, o cara vende o café hoje que vai produzir o ano que vem, se ele quiser. Se tiver baixo o preço, ele consegue guardar. Não, e isso eles chamam de travar o café. Ele faz uma trava no café. O que é isso? O cara que compra, né? O cara não é bobo, ele sabe uma média de mercado. E aí ele oferece lá, vamos supor que hoje o café deve estar 1.050, ou pouco mais ou pouco menos do que isso. E aí ele trava lá em R$1.400. Mas hoje... você para tá entrega o ano que vem. mas você tá falando uma coisa interessante, que hoje no leite também, a gente não consegue travar. Mas antigamente você conseguia prever que o leite ia cair nessa época agora nossa de janeiro, por conta de chuva. E agora a gente tá meio Ô, inseguro Vandinho, aí. eu não sei, você lida no campo, e a Silvana, e você olhar o seguinte, você produz silagem. Tá produzindo, né? O ano passado você produziu silagem. A sua silagem melhor do ano passado foi da safrinha. Foi ou não? Não, Não. A minha eu planto, consegui pegar no tempo certo. Na safrinha eu plantei pouco, porque o ano retrasado eu perdi muita coisa. A gente teve uma perda muito grande. Na safrinha. Na safrinha. Exatamente. Eu já plantei a safrinha esse ano, só que eu tirei e botei outra. Pois é, mas o que acontece? As coisas estão muito mudadas, até com o hoje- clima, pô. Tá difícil. Tá Hoje difícil. a safra esse ano é que foi ruim. Talvez a gente tenha possibilidade mais na safrinha do que Exatamente, que foi na exatamente. safra, que está sendo na safra, que a gente está colhendo a safra agora. E o que eu vejo com isso? É lógico que as coisas estão mudando muito. Se você pegar um produtor de 20, 30 anos atrás, é muito diferente do produtor de hoje. O produtor de hoje busca tecnologia. Cada mão de obra também. Exatamente. Isso forçou com que o cara buscasse essa tecnologia para facilitar um pouco o trabalho dele. Então, assim, as coisas estão melhorando muito. Eu vi, por exemplo, pra você ter uma ideia, a New Holland hoje é a única empresa no mundo que fabrica, que vem para o Brasil, né? Que fabrica o trator de esteira agrícola. Pro café? Para o café. Então, eu vendi um em Ervalha, um trator desse, ele é super estreito, ele tem 1,45 m. Você mandou esse Eu vídeo te aí. mandei. E ele é um trator de 100 cavalos com uma força de um trator de 150 cavalos. E aí, como que o pessoal planta café lá? Eles dão um espaçamento de 3 metros, 3,5 metros entre as ruas. Plantar alguma coisa no E meio? ele planta a mesma quantidade que ele plantaria em 1 hectare adensado. A mesma quantidade de planta. Mas no meio dá pra plantar alguma coisa, não? Não porque usa. é rua, né? É rua. E aí a única coisa. E aí o que acontece? Como a mão de obra ficou escasso, o cara compra uma máquina que esse trator puxa morro acima. E aí existe já as automotrizes de colher café. Mas a nossa região é uma região muito montanhosa. É uma máquina perigosa, porque ela é uma máquina alta, pode tombar, apesar dela ter uma autonivelação, mas ela pode tombar. Mas você tá falando uma coisa aí que é interessante. Agora vamos falar aqui do seu trator cabinado. Né? Porque
Sonho de consumo pra quem anda no sol, agora anda lá é sonho de consumo. É mesmo. E lá é só topo e a baixada você vê lá o sol, sair de lá, vir pra cá no Sim, sol. sim. Então, fala pra mim, vamos tirar isso da ideia que o trator caminhado não anda no morro. Cara, isso é um mito, sabe? Isso veio de 20 anos atrás. Você imagina bem o cara projetar um ônibus, por exemplo, né? Aqueles de 2 andares. Ele é alto, então ele capotaria se fizesse uma curva igual o outro faz. E aí às vezes você cruza com um ônibus desse na estrada e tá andando mais do que os pequenininhos. O que acontece com o trator cabinado? As pessoas acham que quando compram um trator estão numa espaçonave, né? E não é. O cara tem que ter os limites cuidado a mais, que qualquer máquina te oferece. Ó, o limite desse trator é esse. Então, quando você tem um trator cabinado, o centro de gravidade dele muda do trator plataformado. Isso é uma engenharia. Eu não vou saber te explicar como que o engenheiro projeta isso, como que isso funciona na máquina. Mas o centro de gravidade do trator muda. Ah, mas ele tem uma cabine mais... Beleza, mas o centro de gravidade, o que é isso? É o que faz... Espaçamento de rodas. Qual que é a inclinação que o trator pode subir? 45 graus é o máximo. E aí, às vezes, você vê um cara arando, descendo com um arado agarrado na tecla. Se ele levantar um pouquinho, o trator capota. Então, o ser humano não tem muito limite, né? Para as coisas. Então, é o que eu te falo. Trator cabinado vai ser uma exigência daqui a uns anos. Você não vai conseguir comprar trator sem cabine. Por conta de pulverização, por conta dessas coisas todas. Até pulverizar, o drone tá vindo aí com muita força também, né? Eu sou meio... Eu não tenho, a gente faz ele no trator. Eu vou te falar assim, o drone vai ser uma coisa ainda muito bacana, né? Da gente trabalhar. Muito bacana. A gente... Tava conversando com a Silvana esses dias. Igual você tem aquela colhedeira de frente lá. Que hoje lá na fazenda a gente tem que deixar rua, né? Sim. Porque não tem como mão de obra para abrir lá aquela quantidade na mão. E você perde quantas linhas lá quando você deixa? 3, 4. Você planta qual espaçamento hoje lá? 70. Eu tive no Rio Grande do Sul, final do ano retrasado. Eu fui fazer um curso pela New Holland lá. Eu fiquei encantado. Eu achei que eu estava em outro planeta. E aí, cara, os caras conversando lá durante as aulas, e eu falei com eles, quantas sacas de milho você escolhe por hectare? Ele virou para mim e falou assim, uma média de 200, 250. Opa, boa tarde, beleza? Uma média de 200, 250 sacas. Falei, pois é, lá a gente colhe 30, 40. Mas sabe qual é o espaçamento que eles plantam lá? 40 centímetros. Não é outro mundo, mas né? Quando eu falo aqui, Silvana, que você deve plantar com 60, o cara acha que o doido sou eu. Não, eu não acho que... Porque o que acontece? A forrageira frontal, pra você ter uma ideia, ela enche um caminhão em 13 minutos. 13 minutos para encher um caminhão. Quanto tempo você leva para encher uma quantidade de um caminhão, cortando com a sua forrageira lá? Difícil calcular. 1 hora. Então, Marcos, mas é caro. Depende do que você acha caro. Também o caminhão também não vai rodar onde que eu vou passar lá, não. Pois é. Quem não vai. Mas a forrageira, ela tem mas ela vai puxar na própria carreta. Exatamente. O trator velocidade, tem velocidade. Nesse clima que a gente tá, a gente tem previsão de quando vai colher. Mas com esse clima, a gente já começou a adiantar. As coisas mudaram tanto, Silvana. Até a nível de clima, as coisas realmente estão muito complicadas. A tecnologia avançou de uma maneira muito rápida com isso, que você vê bem, da 4, 5, 6 anos atrás, você tinha uma forrageira de 1 linha. Não, 4 não, tô lá na minha de 1 linha. Não, eu entendo. Mas quando você pega uma forrageira e bota 2 linhas nela, você dobra o seu trabalho. Aí você pega uma dessa frontal, que é a 2.300 hoje, e você corta 4 linhas. Questão de tempo, né? Aí, para você cortar 4 linhas com o seu equipamento, você precisa de 4 tratores hoje. Ou 2, com uma plataforma de área total. Aí você imagina que hoje já tem uma plataforma dessa de 3,20 metros. Você imagina 3,20 metros dividido em 60 centímetros, você corta 6 linhas. Que é uma coisa muito rápida. Então,
as coisas tomaram um vulto muito grande. É porque, na verdade, mano, quando a gente, né, Silvana assumiu a fazenda, a gente foi trabalhar, a gente plantou 2 hectares e a gente capinou ele. Capinou na mão. Porque a falta de informação também, eu não sabia que existia esse milho. Então, a Roundup, depois que eu plantei, mas existe. Eu falei, pô, beleza, nós já capinamos, né? E na hora de colher, a gente até conseguiu um cara para colher, mas a máquina dele não colhia. Olha, eu trabalhei numa fazenda que a capina era feita com uma enxada puxada por um burro. Não, o burro era a gente, ó. Não. E eu não sou tão velho assim. E eu trabalhei quando eu formei. Eu tenho 16 anos de formado em técnica agropecuária. E estou terminando minha faculdade de agronomia, lembra-se de passagem. Então, assim, são coisas que vão acontecendo e aí vai evoluindo muito rápido. Né? Quando eu fui no Rio Grande do Sul e vi lá, eu andei uma média de 23 quilômetros de asfalto de plantio de milho. E para dentro da fazenda devia ter mais uns 60 quilômetros. Vamos falar para ele do Paraná? Então, assim, pois é. Aí chegamos lá não tem nem cerca, Exatamente. né? Pessoal, na beiradinha não tem cerca lá. Onde eu fui também não tem. Não tem cerca. Então, assim, você fica assim... e você vê a agilidade que eles têm com o equipamento. Né? O cara desce de um trator, sobe no outro. Ele limpa, outro ele volta mexendo a ração do gado. Essa semana a gente viu o cara usando o robô para poder virar a comida da vaca. Já tem, pela não né? O Globo Rural falou dos robôs, que é uma coisa que realmente é o futuro, porque a gente hoje, a mão de obra está sendo uma coisa, um gargalo muito grande, muito sofrimento para a gente, porque Silvana, a gente não tem espaço para sair do negócio, então assim, é muito complicado. Eu sempre falo, eu escutei isso de um senhor, na época ele tinha 85 anos, e ele me fez uma pergunta assim, você sabe por que isso aqui chama fazenda? Faz todo dia. Porque você tem que fazer todo dia. E eu falei com ele, Sr. Napoleão, a minha maior dificuldade é ter que falar com o cara todo dia a mesma coisa. Ele falou, não, é toda hora. Mas é isso mesmo. E não é por culpa dele, não, é porque o costume era assim. Só que as coisas vão evoluindo, cara. Sabe? E não que ele não vai ter serviço, as pessoas que trabalham na roça são dignas ao extremo, porque produz o que a gente alimenta. Eu estava vindo para cá e pensando assim, eu vi até uma propaganda a respeito disso, você imagina se a gente amanhecer amanhã e o Vandim e a Silvana parar de tirar leite, todos os produtores pararem de tirar leite, se o cara parar de produzir soja, se o outro parar de produzir café, se o outro parar de produzir boi. Laranja, então a gente vai longe, né? Limão. Nós vamos viver de quê? Então, assim, é onde que realmente a gente não tem tanto incentivo. Hoje eu até fiquei sabendo de uma notícia triste. Eu tenho um produtor que quando a gente começou e fez o primeiro freestyle lá da fazenda, ele veio com o pai. O cara da Emater trouxe ele para ver assim, era um manejo diferente, né, para a região. Simples, mas diferente, que ele tinha condição de fazer com as vacas dele. E ele foi, e ele fez as primeiras 10 camas dele. Tirava 50 litros de leite? Aí passou a tirar 300 litros de leite. Chegou e tal. Então, assim, mas também agora teve uma perda, né? Coincidentemente, nós também tivemos uma perda por intoxicação. E ele também teve uma perda, perdeu acho que 10 animais. Então, assim, tá super desanimado, porque pegar uma perda numa época que o leite teve um deságio tão grande é muito complicado. Nossa, entendeu? Assim, foi extremamente complicador a gente agora, né, nesses últimos 4 meses, o leite cair quase 40 e tantos. Isso você deve ter sentido também na venda, não? Nossa, Deus. E isso impacta muito a vida da gente, porque né, e aí, olha que inesperado. Você vê como é uma cadeia isso aí que você está dizendo. Impactou você, impactou a mim, que sou o cara que vendo para o produtor, impactou o comprador, mercado, né? Impactou na sua cidade, porque o dinheiro parou de circular. Então, quando isso acontece... É uma cadeia, exatamente. Você segura seu crescimento, você segura seu investimento. Mas aí que é o grande problema. Que nem você falou que acontece 2 anos de carência. É porque essa oscilação pode acontecer. Sim. O cara que comprou o trator com você o ano passado, ele tinha um valor X tirando leite. Sofreu.
Muita coisa. Sim, mas tem um detalhe nisso tudo. O trator, ele é um equipamento que produz dentro da fazenda. Sim, sim. Você entende? Não, Você vê bem o que vocês saíram do primeiro plantio que você fez. Você planta hoje quantos hectares? 60. Pô, você plantava 2. Dois, Então você vê a evolução. E só na safra, né? Safrinha a gente dá Exatamente. Então, o que eu falo da tecnologia, porque às vezes as pessoas acham que é um luxo ter um trator. Quando Não você é. fala de Hoje um é trator necessidade. cabinado, o cara... Rapaz, um trator comum Não, eu entrei- é difícil, você imagina um cabinado. Eu quero dirigir um cabinado para ver. Eu tenho medo do trator. Eu Nunca dirijo tem, um Ana. trator. Mas o trator, eu tenho medo. Aquela coisa dele balançar, né? Que eu falo que a gente Aham. se sente dentro de um barco. Aham. Porque, né? Você arando até, você tá dentro do barco, né? Parece gostoso, eu né? me Fala que sinto- agora eu pego só um pedacinho Mas para arar. bom, né? o trator, é assim, eu falo que não tem amortecedor, é ferro em cima de ferro, né? Quando você montar num trator cabinado, Eu vou perder o medo. você vai perder, porque você está num banco dele, é de ar comprimido, é pneumático, entendeu? Tem um ar-condicionado, O comprimido lá geralmente sou eu. tem um ar-condicionado, tem um som, tem um carregador de celular, evolui. Não, muita Eu tenho um coisa. trator hoje que ele não tem alavanca de marcha. De Entendeu? automático. Reverso. Não é o reversor. Ele é automático. Você passa a marcha no botãozinho. E é um trator acessível. É um trator de 145 cavalos. É um trator grande? Depende do que você encara como Mas já trator te grande. falo, pra gente, igual assim, na fazenda, pra trabalhar lá é morro. Tem que ser um trator de pressão também. Como é que você vai tocar? no Então, morro? aí quando você mostra um trator desse, ele é um monstro de um trator. Isso é um dos... Na linha de trator grande, ele é o primeiro. E aí eu tenho trator que vai até mais de 400 cavalos. Ele é um trator de 145 cavalos. Mas é monitorado, ele vem predisposto para piloto automático. Ah, Marlos, mas um piloto automático hoje é um sonho, assim. E eu fui ver um trator trabalhando com piloto automático. Eu nem acreditei. O que acontece, cara? Mas vai ser a evolução. Hoje Vai até os ser, carros já exatamente. estão Então, tendo essa- o trator se comunica com a plantadeira, com a adubadeira. Então, quando você faz uma análise de solo lá no seu área de plantio, se você coletar várias amostras, você vai ver que no mesmo talhão a diferença de solo é muito grande. Muito grande. E aí tem exigências que é num lugar que não é de outro. É porque ainda mais lá na fazenda que a gente pega lá o dejeto e joga na lavoura. Exatamente. E aí você vai ver que na sua análise de solo, a sua necessidade de calcário e de adubo não é a mesma no terreno inteiro. Tem E variedade. aí, quando você tem um trator que tem um equipamento de comunicação com satélite, de piloto automático, você põe todas as informações agronômicas que você tem nele. Recebe. Vai trazer economia. Exatamente. Olha bem o que acontece. Ele comunica com a plantadeira por um sistema que chama Isobus. Essa é uma comunicação do trator com a plantadeira. Então, essa plantadeira é uma plantadeira a vácuo, que ele manda a informação para ela de quanto de adubo ela tem que jogar naquele lugar ou quanto que ela tem que deixar de jogar. Só tocar que ele vai embora. Como que você faz hoje? Regula para 300 gramas por metro linear. A média. A média. Ela não. Você põe lá a informação, ele que manda para lá. Isso aí E aí ela manda o adubo de acordo com a necessidade. Aí lá a gente tá Plantio. julgando, né? E outro detalhe, quando você planta, tá a área mapeada. E você põe lá, você tira a mão do volante e o trator planta sozinho. Ele colhe só dentro depois. Também colhe. A plantadeira o ano que vem passa em cima da mesma linha que passou esse ano. E você pode esticar uma linha de pedreiro que ela é reta. Diferente de você, Vandinho, quando planta lá que parece que até um bêbado que tá dirigindo, porque faz coisa. Mas Não tem como ser não diferente. tem como. Só que para máquina não. Aí você fala comigo assim, Marlos, é uma tecnologia caro? Depende do que você acha caro. Você vai aproveitar mais o qual que é o fósforo. maior custo que você tem hoje Adubo, gente. na sua plantio? Adubo. Semente Adubo. e adubo. O adubo é Não, A a semente também. A plantadeira, quando está plantando, se falhar alguma coisa lá, ela comunica com o trator para.
Lá E hoje com você? Não, falhou. O Leandro, nosso funcionário que tá lá na plantadeira, falou, Vandinho, para aí. Não, até você escutar, você já rodou 100 metros. Não, isso não tem jeito. Então a tecnologia é outra. Porque o Gin Top realmente tem que colocar uma pessoa Exatamente. atrás do restaurante. Você gasta numa pessoa. Exatamente. A Marlos, isso tem um custo alto. Cara, tudo é caro. Tudo tem custo, né? Eu sou apaixonado com Fusca. Né? Eu tenho um amigo que fala comigo assim: você é doido de comprar um Fusca. Você tem um carro Você muito bom. comprou um Fusca? Ainda não. Bem-vindo ao clube. Ainda não. Mas veja bem. Eu conheço a loucura. Mas exatamente. Eu tenho medo, porque eu acho que se eu comprar um Fusca, eu vou gastar muito com ele. E Eu ele vai conheço continuar essa valendo. loucura. Pois é. A minha Voltando ao coisa- plantio, Se não, vai dar problema. vai Isso vai dar problema. Vai. Então, assim, quando você busca isso, eu vendi um vagão. Olha para você ver como é que são as coisas que a tecnologia. Vagão é outra coisa que é extremamente importante para Eu vendi um vagão para um cara. Tanto E esse é o do corte vagão quanto do leite, que eu vendi completo, com balança, com ele tem como botar a dieta do gado na balança. E não é um implemento barato. esse eu vi no Paraná. Até quando o cara passa lá, ele sabe a hora Ele que tem, passou. esse que eu vendia para 4 mil quilos. Quando o cara começou a usar, uns 60 dias depois, ele me ligou. Quando eu olhei o telefone, eu falei, putz, Deu problema. deu problema. Deu problema no vagão. Aí eu atendi e falou assim, Marlos, eu vou falar uma coisa para você. Eu já deveria ter comprado esse vagão há 5 anos atrás. Eu falei, mas por que você está dizendo isso? Ele falou comigo assim, esse mês eu economizei 50 mil no meu trato. Porra, 50 mil? Quando eu falo, as pessoas ficam assim, é um absurdo. Mas você veja bem, quando você pega a sua receita que você tem, do primeiro, do segundo, do terceiro lote que você tem lá separado, eu não sei quantos lotes você tem na fazenda, mas você põe todas elas lá. Então tem lá 600 quilos de silagem. Aí você põe 250 quilos de ração. Você põe 130 quilos de Caroço de algodão. caroço de algodão. Você põe... e aí a conta não é o que você tem lá. Se você bate a sua ração lá, você não tem ela pesadinha. Não é mesmo? Só que o vagão tem a balança lá. E quando você põe a silagem, ele apita e você para. E ele tem um pendrive no final, não tem? Exatamente. Foi é a aí que a matada. economia do cara chegou. Ele consegue saber. Porque o que aconteceu? O cara tá lá derrubando ração, o cara não tem noção, coitado. Quanto que tem naquele saco? Ah, bota aqui. São Sabe como é 6 que sacos. nós fazemos lá na fazenda? A gente pesa e deixa separado o lote. 1, 2, 3, e 4. falhada. Mas você vê o trabalho que é isso. É trabalhoso, Você vê o gasta, trabalho tem que é gente isso. pra fazer Exatamente. isso. É mão de obra que daqui a Gasta pouco mão você de não obra. tem. Você entende? E o vagão faz isso. E aí você imagina, num mês, no primeiro mês, ele deixou de gastar 50 mil. Mas nos meses seguintes, ele economizou no primeiro mês e nos meses seguintes ele vai deixar de gastar. Não, e ele vai ter uma dieta balanceada mesmo. né? Exatamente. E isso entra no planejamento dele. Ah, o vagão custa caro? Depende. Você entende o que eu estou te dizendo? Não, a parte de implemento que é fundamental para que você andar sim, coisa que não tem e jeito. realmente reduzir seus custos na fazenda. E não Silvana, tem dúvida. Ivandinho, isso está mudando. Porque o pequeno produtor está buscando essa tecnologia nova. Sabe por quê? Ele não aguenta jogar dinheiro fora mais. Não O tem custo é muito condição. alto. Às vezes você chega na fazenda, o coxo, no final da tarde, tem comida. E o que você tem que fazer? Raspar e jogar fora. Mas aquilo ali é custo para você. Hoje na fazenda, o que acontece, né? A gente tem, quando sobra, a gente tem que pesar, para saber o que pesou, mas você não volta mais lá, Sim. que já era. Hoje a gente tem uma criação de suínos, que para poder aproveitar, que não é a criação, mas é para não perder. Exatamente. Agora, e aí quando a gente leva para o lado do maquinário, do trator, eu tenho trator que atende ao produtor de café o pequeno, porque ele é fruteiro ou cafeeiro, que é um trator mais estreito, que ele vai de 55 cavalos a 75 cavalos na linha estreita, todos motor mecânico, que é uma vantagem, né? Porque a tecnologia do eletrônico ainda não está muito cilindros? apurado. Então, não, esses são 3 cilindros, mas são motores mecânicos. Dos 65 e 75 são tratores que tem creeper, que tem um super redutor,
que são cafeeiros. O cara usa para passar uma trixa, uma É pra roçadeira. cortar capim. Não, esse é o pro café, né? O café que você tá falando. Esses são os cafeeiros. Café. E aí a gente tem uma linha que também vai de 55 a 75, são só tratores de porte normais, né? Não são cafeeiros, não são super estreitos. E aí daí para frente a gente entra com a linha TL, que é de trator leve, que vai de 80, 90 e 100 cavalos, todos motor mecânico, 4 cilindros. Até os 75 cavalos são 3 cilindros. Entendeu? E são tratores, cara, extremamente simples de mexer. É motor a diesel, mecânico, não tem nada de tecnologia eletrônica, muito simples de mexer, filtro, essas coisas. Você tá lá todo dia, você sabe muito bem que é um trator muito mais tranquilo do cara mexer. Agora, exige cuidado, né? Todos eles, né? Eu falo que eu trabalhei numa fazenda e um dia precisou dar uma manutenção num trator. Fomos lá, compramos um trator cabinado e eu que lidava no trator, porque não tinha gente ainda na fazenda que tinha experiência, não podia tocar. E precisou dar uma manutenção no trator. Só que tinha, da propriedade até na cidade, eram 8 quilômetros de asfalto. E aí eu cheguei para o dono da fazenda, falei assim: doutor, o senhor podia emprestar a caminhonete do senhor para o fulano lá na rua buscar uma peça para me trocar no trator? De jeito nenhum. A minha caminhonete? Pro cara ir lá? Falei, mas por qual problema? A minha caminhonete, Marlos? Falei, mas qual o problema, doutor? Não manda ele ir no trator. Falei, mas o trator custa 3 vezes o valor da sua caminhonete. O senhor quer que ele vá lá de trator para gastar pneu? O senhor sabe, com um pneu daquele trator, você troca os pneus da sua caminhonete 5 vezes. Sobrando. Ainda vai sobrar um troco para o senhor tomar um café. Então, a mentalidade dessas pessoas... E hoje, você vê que as pessoas mais antigas, estão saindo do campo e os filhos estão assumindo a propriedade. Você pegou a sua propriedade produzindo 200 litros de leite, hoje você produz. Então, 80, a evolução é muito grande. Nem foi 280 Então, litros de mas você leite. vê como é que é a evolução. Evolução e trabalho. Eu atendo um produtor na região de Viçosa, ali, próximo a Viçosa e tal. E os filhos têm formação, um é veterinário, o outro é agrônomo. E se você vê como é que ele lida lá, é absurdo, porque a tecnologia invadiu a fazenda e ele não trabalha sem isso. Não tem como a gente E ele trabalhar está sem projetando tecnologia, né? colocar um robô lá para tirar leite. Que eu acho que é o futuro. Eu também acho que é o nosso futuro, porque se você realmente preparar um gado e realmente ter robô. Porque E aí eu estava conversando com um amigo meu hoje que ele não entende nada. E tem que ficar viável, né? Exatamente. Porque hoje ainda não é viável. Mas como há tempos atrás, não é uma ordenha mecânica igual que a gente tem hoje, também não era viável. E depois se tornou viável. Se torna viável no custo, né? Silvana, hoje eu estava conversando numa fazenda que eu atendo, lá em Belmiro Braga, e conversando com um dos gerentes da fazenda, e ele falando que teve na França e na Itália. E eu trabalhei numa empresa que comprava leite, que é francesa, de origem francesa. E o que ele me disse é o seguinte: como é que é lá na França? Você é tiradora de leite, eu sou. O leite pago para mim, para você, independente da empresa que você entrega, é o mesmo valor. O mesmo. Então, isso aí, todas elas já sabem. É €1 ou $1, não sei. O padrão de qualidade é o mesmo? Mas não. Aí o que acontece? Como é que sua empresa diferencia da que compra comigo? Ou ela te oferece um serviço de prestação de serviço pago por ela, uma assistência veterinária, um produto para lavar ordenha, uma ração, enfim. Ou ela te paga muito bem pela qualidade. Só que com a diferença. O produtor é subsidiado lá em 50% pelo governo. Isso é uma coisa que é muito diferença diferente. é essa. É isso que eu ia te perguntar. Como é que você vê, assim,
nosso, né, a nossa ideia de vir conversar com as pessoas foi também dentro das nossas dificuldades que nós passamos, né? Eu retornei há 5 anos atrás para uma propriedade. Meu pai a vida inteira foi produtor rural, nasceu desde os 6 anos, trabalhou na roça. Então, assim, toda a dificuldade que a gente vê a dificuldade dos nossos vizinhos, entendeu? E a gente vê também toda uma estrutura preparada para que as pessoas não evoluam, entendeu? Então, isso é muito revoltante. Pelo menos a mim me revolta o fato de ter coisas muito simples que poderiam as pessoas os produtores estarem fazendo. Então, assim, o produtor vem te pedir capim na época da seca. Então, assim, por que ele não plantou? É tão simples. Mas eu vou falar uma coisa com você, sim, só para te interromper um pouquinho. Primeiro, é uma coisa cultural, né? Brasileiro é assim, não é o produtor. É o que é mais fácil. Deixa tudo para a última hora. Não é o produtor. Outra coisa, você mora, Vandim mora, e a gente fala para quem mora, a nossa região faz milagre. Você tira leite numa luta tremenda. E não é só por conta da mão de obra. É por conta do relevo que a gente tem. Sim. Entendeu? Eu falo que lá na minha região, lá onde planta café, o café não é plantado. O café é fincado. E aí não tem como mecanizar. E aí você vai lá, e lá é o melhor café do Brasil produzido. Obrigado. Silvano, eu trabalhava numa empresa de leite e a gente tinha um programa que chamava P300, que era a mesma coisa que tem no balde cheio. Ou seja, eu já tive essa proposta. E aí eu sentei na mesa de um produtor, ele é deficiente físico, mas trabalhava, porque ele andava de bengala, de muleta, e a mulher ajudava. E eu sentei com ele e falei com ele, tô trazendo aqui para você uma condição, cara, de você tirar um leite mais em conta, você trabalhar um pouco menos, fazer uns piquetes e tal, parar de cortar capim, você vai começar a ensilar seu capim. Aí ele falou, não quero não. Aí a mulher deu um grito, falou, não, eu que quero. Aí eu até assustei. Ela falou, eu quero porque sou eu que corto capim. E aonde eu corto capim, tem lugar que eu preciso amarrar uma corda na minha cintura e na árvore, senão eu despenco. E aí você vê a dificuldade que é. Pô, mas eu tô em 2020, 2019, que eu acho que foi... Não, foi antes, foi 2014, 2015. Aí você vê nessa época o cara ter uma dificuldade para cortar um capim. Aí você vê a dificuldade. Hoje você tem uma dificuldade de mão de obra. Realmente aí é você, muito difícil. Você vê a nossa região que a gente vive, você vai, quando eu fui pro sul, cara, que eu fui de avião, e aí você vê o relevo, cara, é uma mesa de sinuca aquilo lá. É como se fosse essa mesa aqui. Tem dificuldade? Claro que tem. Mas tem gente como todo lugar que tem. Mas entendeu? assim, mentalidade de trabalho também. É uma mentalidade de lá trabalho. Tem uma herança muito grande entre os vizinhos. Não, na verdade, é que eu falo muito com a Silvana lá. O ano passado, acabou que a gente nem quis ensilar o capim, porque o pessoal tava passando muito aperto, tinha vizinho meu perdendo vaca. E outra coisa, se ensilar seu capim com melhor qualidade, você precisa comprar um trator com super redutor da New Holland. Se não for assim, você não vai conseguir. A gente Nós vamos chegar lá. Na fazenda tem um trator com super redutor, mas a gente vai... Não, ele é reduzido. Não é redutor. Mas a PME ainda vai dar essa de herança pra gente. Quem sabe? Mas é que eu tô te falando, na verdade, mano, é um grupo que briga muito, mas desunido. O produtor é um bocado desunido, porque assim, vamos jogar o leite fora. Mentira, ninguém vai jogar o leite fora. Se eu jogar lá fora que a gente produz, a gente é perdido. Por que a gente vai jogar a produção fora? Não tem jeito. Não existe. Ninguém vai fornecer. Infelizmente, você fica à mercê, porque você não tem como estocar o seu produto. Não. Você entende? Nós já pensamos N coisas. Você sabe a única que maneira de você muito. estocar o seu produto é fazendo queijo parmesão.
Que é Mas uma aí- maneira de você estocar. aí você... Agora, você vai ter fôlego para fazer isso? Pra segurar? Porque o custo é alto. Não é São fácil. meses e meses que você tem Exatamente. que segurar. Montar um Então, laticínio. Exatamente. Aí você passa por toda a burocracia de montagem de um laticínio, inspeção. E aí, eu trabalhava em laticínio e eu falei um dia impostos, entendeu? Exatamente. Eu falei com um cara do Ministério da Agricultura. Falei com ele, o problema, doutor, é o cara que senta atrás da mesa. Por quê? Ele não Porque sabe o cara não sabe da sua dificuldade lá, Silvana. Ele não sabe o que é acordar 4 horas da manhã Eu tive uma... e parar às 6 horas da tarde, quando colhe parar 8, 9 Não, horas e aí da você noite. vai deitar e o cara te liga e fala assim, a vaca fulana tá aqui arriada, você precisa vir cá. E aí você passa a noite lá. Um E dia eu como é que conversei ela com um cara, berra o cara falou meia-noite, comigo. você tem que ir lá... O que é essa fulana que tá Vamos lá, berrando sem berrando parar? lá no cristal, tá berrando, pô, mas o que tá acontecendo? Exatamente. Não consegue Será pegar que tem uma cobra lá, um Não. cachorro Você do mato. gente, vou olhar na câmera, mas tá berrando, não tô vendo. Chegou Vamos lá, chegou Olhou de pra berrar. nossa cara e parou de berrar. Eu falei, Tá "Você beleza, brinca?" 1h da manhã, tranquilo, Olha tranquilo. lá, tá com saudade do céu. Todo dia na minha cara, 4 horas da manhã. Então, esse dia foi incrível. Eu falei, gente, mas que não é normal, né? Elas não, começa a realmente, berrar. elas deitam na cama dele e Mas vão um dia um amigo dormir. meu falou comigo. E assim, falei, gente, que tá acontecendo alguma coisa. Mas é Porque ela engraçado que é o derrubou... sentimento, tá? Quando a Silvana chega no bezerreiro, trata, o menino também do bezerreiro que tá lá, depois que fica mal, a Silvana chega, chama pelo nome e vem. É engraçado. Não, assim, Quem trata- o vaca, eu até conversei isso com um veterinário, ele falou assim, vaca é um animal muito especial, porque é o seguinte, todo animal que tem nome, entendeu? Ele tem é ligação diferente. maior, né? É uma ligação. Ele tem nome, a vaca tem nome. É E a igual gente- assim, nós tínhamos um animal, a Bebel, ela teve que fazer uma cesárea e assim, foi para um hospital veterinário e o pessoal queria puxar ela. Ela não saiu do lugar. Mas foi só o Vandinho falou assim: vamos, Bebel. A Bebel foi, entrou. Você pode ser tratado com carinho. Entendeu? Então, assim. Quem não gosta, tem um Lá tem animal. que... Não, Ali hoje você não é tem um outra. animal confinado, você tem que ter um bem-estar animal. Vandinho, Não adianta. essa semana... Eu chamo elas de minhas meninas. Eu chego lá, minhas meninas, bom dia. Essa semana que foi final de ano, Natal, eu tive um encontro com um amigo, e aí conversa-se de tudo e tal, e eu não sei por que veio na conversa de leite. Ele virou pra mim e falou assim, Marlos, eu acho leite um troço muito caro. Eu falei, é mesmo, rapaz? Eu também acho. Eu também acho. Eu falei com ele assim, você já levou o seu filho pra ver uma fazenda? Não, nunca levei. Então leva, porque ele acha que o leite nasce na caixinha. Vem pronto. Vem pronto. E outra coisa, você precisa passar por uma experiência de uma semana numa fazenda, Só começar tirando com- leite. Eu vou falar uma coisa pra você não aguenta 2 dias. Bom, apostaram quando nós fomos para a fazenda que não ia durar 6 meses. Já se foram 5, mas é algo assim. Se tem uma coisa que é apaixonante, que Sim, realmente sim. você realmente. Mas hoje você dá o valor que você não dava antes. Sim, eu te falo. A visão Eu nunca hoje é outra. imaginei que eu voltaria pro agro, entendeu? Que eu voltaria a morar na roça. Eu não vou falar que... Né? Hoje eu moro na fazenda, mas eu quando nasci na roça. Sim. Nasci na roça E eu falo mesmo. com os meus amigos. Na roça que são daquela- produtores a respeito disso. Que o Jeep tinha que colocar corrente para sair de casa, para estudar. Era isso. Às vezes eu ficava numa crise de ansiedade, tinha prova. E hoje você sai de Hilux. Do sai de O raiva. produtor nosso é herói. Não, Não. é difícil, Produtor herói. difícil. Eu vou te falar uma coisa, é uma lida que não é pra qualquer um. A gente na fazenda a gente reza pra chover e tem dia que a gente pede pra parar de chover. Agora dá uma paradinha. Deixa a gente colher. É difícil, é difícil. Eu vejo que você também na venda é complicado. Nossa, Deus, Vandinho. Ou, Não é todo lugar que você chega lá, bate na porta, igual lá na fazenda você bateu na porta, mas você entrar veja tomar café bem, e ficou eu amigo. brinco com você a respeito da marca, Sim, claro. né? Porque a minha vontade é que você coloque um trator da New Holland lá. Vai chegar a época. Vai chegar, eu não tenho dúvida disso. Não, a PM Mas- vai botar lá uma máquina pra colher de frente naquela vagem grande na beira da rua. Fazer um... Vai chegar. Isso aqui vai chegar. Mas o que a gente precisa entender é que o sol nasceu para todo mundo. E é um lugar, porque como que é o meu trabalho na região? Nunca houve venda da New Holland aqui.
existia a empresa que vendia, mas se você buscar os tratores da New Holland que tem hoje na região, foram todos que eu vendi. E quem tem dele usado, comprou usado de uma outra pessoa. Quem tem os tratores mais velhos. Aí qual é a do cara? O cara fala assim, mas o New Holland é difícil peça. Não é mais. Hoje a New Holland tem uma concessionária em Manhuaçu, que atende os produtores. E não é para querer ser melhor do que ninguém. Nós temos um trabalho de pós-venda muito apurado. Mesmo porque é uma exigência da fábrica. Nós hoje, esse ano, nós ganhamos como a melhor concessionária da New Holland do Brasil. Nós somos uma concessionária Blue Belt. O que é isso? Nós fomos os primeiros colocados dentro das concessionárias do Brasil. Então hoje a PME... Isso para a região que você atende é... Você imagina. Não, e não é mérito meu. Sim. Não é mérito meu. Isso é um mérito de uma equipe empenhada em fazer com que isso funcione bem. Entendeu? Entendi. Então isso vem da diretoria, que busca os melhores caminhos para a gente trabalhar e dá as melhores condições para a gente trabalhar. Porque, Vandinho, é o seguinte, eu não perco venda. Não perco. E não é porque eu sou bom, não. É porque a minha empresa não perde. Porque se eu entrar na concorrência e tiver concorrência pesada por conta é preço, beleza. Os diretores responsáveis por essa parte vão buscar junto à fábrica isso. E se eu não consigo explicar, eu tava com a dificuldade, olha pra você ver como é que são as coisas. Como se é que você não vender, você fica amigo. O relacionamento. Se você não vender, você fica amigo, né? E muito, né? Olha pra você ver como eu vendi esse trator de esteira. E o rapaz estava com uma dificuldade, porque para usar a adubadeira precisa de uma válvula de fluxo contínuo. Senão a adubadeira não joga. E ele tem lá 3 saídas da VCR, que geralmente vem 2 só, que são 4, né? Uma entrada e uma saída, uma entrada e uma saída. Esse vem com 3. Aí, e é um trator novo, porque esse trator é fabricado na Itália. Não é fabricado no Brasil. Já tem um diferencial. Mas só que para lá é uma coisa. E aqui o nosso clima é totalmente diferente. Outra realidade. É outra realidade, né? Aí, cara, o trator veio, o cara me ligou e falou, Marlos, eu não consigo adubar. Eu falei, rapaz, e agora? Como é que eu vou fazer? Liga para é um trator novo. E aí, o que eu pensei? Vou ligar para o cara que é um instrutor desse trator. Lá em Curitiba. Liguei para ele. Mineiro, é o Marlos. Ô, Marlos, tudo bem? Já fiz vários cursos com ele, presencial e online. Rapaz, eu tô com um problema aqui, num TK4 que eu vendi, que o cara não consegue adubar. E você podia me ajudar com isso. Porque ele não consegue ligar a válvula de fluxo contínuo. Ele falou, não, é muito simples. Debaixo do apoio de braço tem uma regulagem, que eu nem sabia que tinha aquilo ali. E aí você levanta o apoio de braço do trator, você liga a válvula e regula o fluxo ali. Olha bem, uma coisa simples. Mas falta instrução. Exato. Aí eu, que tô lá com o cara... Porque o cara não quer saber, ele me liga e quer que eu resolva. E eu não sou mecânico. Aguenta aí que eu vou ligar para um cara e o cara vai te ligar e vai resolver. Esse é o diferencial do vendedor, você né? Entende? Porque o teu peixe você vende bem. Não. Cara, o que eu aprendi? Isso eu aprendi com meu avô. Eu fui... Não, é aquilo que você falou. Eu não vendo sem... Não, eu não minto para o meu cliente. Eu acho que isso é uma questão... Se você falar comigo... É muito importante. Eu entrei numa concorrência para vender 4 tratores T7. Na hora que o cara me ligou, as minhas pernas tremiam, porque por uma venda de 4 trator T7... É grande, né? Puta venda. Falei, porra, isso para mim como funcionário vai soar muito bem lá. Não só por conta do dinheiro que eu vou ganhar, mas como vendedor. Isso para minha empresa é muito bom. Falei, porra, tô dentro lá. Vou arrebentar. Liguei pro meu gerente e botei ele doido. E ele botou o outro lá na frente doido. No meio do negócio, o cara que tava comprando falou comigo assim, Marcos, eu preciso de um trator assim, 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 assim. Sabe o que eu falei com ele? O meu não te atende. Você pode comprar da concorrência. Foi um tiro de bico fino, assim, sabe? E aí o que acontece? O cara vai me comprar
outro trator. E é uma linha mais barato, menor, mas vai me comprar uma quantidade grande. Sabe por quê? Porque eu não enganei ele. Porque eu podia ter pego o trator, botado lá, a minha empresa ia passar por uma situação que não precisava. Entendeu? Então, esse é o diferencial. Quando ele me disse o que ele precisava, eu precisei falar isso com ele, eu falei, não acredito, velho. Eu já estava programando para gastar, para comprar o Fusca. Enterrar muito agora, hein? Eu não poderia fazer isso com ele. Não, porque o problema não era da minha empresa. Não, realmente, hoje, se você não for correto, a coisa não funciona. Por isso que você ainda continua vendedor. Exato. Eu fui vendedora durante muitos anos. Eu fui né? Eu era o comercial da empresa. Eu gerenciava uma empresa e eu era o comercial. Então, assim, eu sempre vendi bem, mas sempre isso. Eu sempre fiz aquilo que era certo. Não prometia para o meu cliente aquilo que você não pode cumprir. Então, se você não pode cumprir, não venda, porque eu tive na hora da entrega você perde. Eu tive uma empresa que, assim, a compradora deixou a coleção toda na minha mão, porque ela foi fazer um curso nos Estados Unidos. Só que a estilista na época, né, eu trabalhava com moda, e a compradora, a mãe também ficou puta. Tipo assim, né? Não ficou feliz de eu estar com toda a coleção. Uhum. E aí, eu também, tipo assim, eu não nasci para poder falar comigo assim, querer ficar me sacaneando. Sim. Eu falei, não faço. Eu entreguei tudo que eu tinha que entregar e saí da empresa. Então, você é louca? Eu falei, que louca não. Eu não trabalho com alguém que não seja honesto com você. Entrei numa outra empresa no outro dia, peguei um pedido maior, porque a pessoa sentiu na minha firmeza de que realmente eu era correta, e ela estava tendo um fornecedor que não estava sendo correto com ela. Eu cumpri com o pedido. E assim, é coisa assim que acontece na vida da gente, mas a gente com isso sabe que você ser correto é o que te leva a passos à frente. A minha dificuldade maior na região, que eu peguei 2 empresas sólidas na região, que foi a Massa e Ferguson e a Volta. E eu entrei como vilão, a zebra do negócio, entendeu? E aí, tem um produtor em Leopoldina, que ele é um empresário lá na cidade, muito bem sucedido, e vende produtos ligados à agricultura, e tem uma fazenda lá. E eu visito ele de 15 em 15 dias, quando não vou toda semana. E ele me convida para participar dos eventos, eu vou e tal. E aí um dia, semana passada eu cheguei na fazenda, o administrador dele falou, rapaz, sábado você foi motivo de conversa durante 2 horas de reunião que nós tivemos, 1h30 foi falando assim. Falei, mas aí eu vou querer comissão. vendedor na comissão. Falei, o que foi? Ele falou, olha, o cara, né, falou do patrão, ele falou comigo que ele vai comprar um trator e tem que ser de você. Ele não compra de outro. Ele falou, e ele ainda usou a expressão, aí que eu fiquei inchado, igual pão na lavagem. O Marlos é um cara que eu queria ter na minha empresa. Se eu tivesse um vendedor igual ele, eu seria... Porque o cara tem que ser insistente. Não, você tem que vestir a camisa. Eu te visitei. Nossa, muito. Até pra nada, né? Vamos tomar café. Exatamente. Mas o meu relacionamento com vocês, e com todos os caras que eu atendo, é um relacionamento estreito. Mas exatamente. Às vezes eu não compro, eu te digo quem vai comprar. Exatamente. Fulano aqui tá querendo. Mas o que acontece é esse o detalhe. Até porque o nosso comprador de leite hoje foi uma dedicação do Malo também. Sim, eu tenho até medo. Se der algum problema, você me fala. Não, o comprador assim, a gente tem um feedback. Sim, ele é gente boa. Mas é isso que eu te falo, Silvana. Porque não adianta eu só vender, sabe? Os caras me ligam, mas eu preciso de uma peça, aguenta aí que eu vou te passar o número do cara da loja agora pra você ligar pra ele. Fala que foi eu que pedi pra você ligar. Não, você já me passou um gaguinho também, que foi bacana. Pois é, o gaguinho não é da loja. O gaguinho não é da loja. Ele é de assistência de terceiros. Ela até saiu da empresa que você tem. Porque gastava muito telefone.
Ele me ligava. Eu não entendi, Tade. Mas enfim. Não, gente boa, me ajudou. Um cara bacana. A gente tá brincando, mas assim, são esses diferenciais, entendeu? O cara que vende pra fulano é ruim. Não é. Não. Mas é o meu diferencial. Quando eu fui vender lá em Bicas, que eu vendi um trator para um cara lá, que é um empresário também na cidade, eu fui nele e ele falou comigo assim, olha, eu só compro se o meu gerente quiser. Se ele falar que não quer, não tem negócio. E aí eu fui no gerente. Falei, pai, você podia... Não, eu tenho 30 anos que eu uso a Massa Ifex, eu não quero mudar de trator. Falei, eu vou te levar num cara para você ver um trator. Me dá essa oportunidade. Não tem tempo, porque o administrador dele é casca grossa. Cara, com muito custo eu consegui convencer de levar. Onde que é? Eu falei, Leopoldina. Com um detalhe. O cara era 18 quilômetros depois de Leopoldina e eu não falei com ele. Porque se eu falo que era 18 quilômetros de Leopoldina, ele não ia. Já tava difícil dele ir em Leopoldina. E aí ele indo em Leopoldina só se ele voltasse a pé. Porque se ele falasse pra mim parar, eu falei, então você vai voltar a pé. Porque agora eu não vou vender pra você mesmo, e você ir na pé pra mim não vai fazer diferença. Acabou a viagem. Cara, ele foi lá, ele montou num trator que eu vendi lá em Trimonte. Cabinado, 90 cavalos, com power shuttle. Ele vai pra frente e pra trás sem pisar na embreagem. Me enlouqueceu. E ele falou, mas eu quero trabalhar no trator pelo menos a parte da manhã. Eu falei, você pode trabalhar até o dia inteiro pro cara lá, se você quiser. E aí ele foi, ele saiu com o trator, andou 50 metros, parou, engatou a marcha. Eu falei, não gostou do trator. Fudeu. Vou deixar ele ver da estrada. Voltou, desceu o trator, virou pra mim e falou assim, pode encomendar um de 100 cavalos. Eu olhei pra ele e falei, mas assim? Você não vai falar mais nada, porque eu sei um casca grossa danada. Não, vamos embora que eu tenho que trabalhar. Eu falei, sabia que ele. Eu falei, Léo, que é o dono do trator. Obrigado, vamos embora. Moral da história. Hoje ele tem 2 New Holland. E é porque eu insisti, eu insisto. Na verdade, o vendedor tem que vestir a camisa da empresa, ele tá ganhando, mas ele tá vendendo também. Tem um detalhe disso tudo. E o povo do agro tem cabeça dura mesmo, não tem? Nossa. E é bom, você sabe o que é o bom dessa história? Eu conheço isso. Eu já tive do lado de dentro da porteira. Eu já tive do lado de dentro. Eu já trabalhei. E lá não aceita desaforo, né? Não. O agro é difícil. Mas eu sei lidar. Eu, graças a Deus, eu tenho que agradecer muito a Deus por isso, porque eu tenho uma lida muito dificuldade boa com todos os produtores que eu atendo. Se eu falar com você que eu não tenho inimigo na minha vida, eu vou estar mentindo. Mas tem um senhor lá em Espera Feliz que ele não pode ouvir falar no nome do Marlos, que ele arrepia com um pouco espinho. Tanta raiva que ele tem de mim. Você não vendeu o trator bem, não? Não, eu era comprador de leite. Pronto. E a empresa que eu trabalhei quebrou. Tava quebrando, entrou em recuperação judicial. E aí todo mundo parou de entregar o leite. Aí o meu gerente, na época, me ligou e falou assim, Marlos, pede o pessoal para voltar com pelo menos 50 litros de leite, que a empresa vai pagar o leite deles que ficou para trás. E eles vão perder 2, 3, 4, 5 dias de leite, mas de menos leite. Falei com todo mundo, né, que eu era comprador, que eu comprava o leite para voltar. O único que não voltou foi esse. Falei, rapaz, você vai perder. Não, que eu ponho na justiça. Eu falei, então tá bom. Moral da história. Com 3 dias, 4, todo mundo recebeu o leite que estava para trás de 2 meses. E ele não recebeu. E aí é bom que outro dia eu fiz um teste com ele, sabe? Ele tem um açougue lá. Eu falei, eu vou lá ver se ele me conhece. Eu não tinha barba na época. Cheguei lá no açougue. Falei, você podia me dar um quilo de carne moída aí de primeira? Ele, qual que você quer? Eu falei, pode ser do A100, que eu nem sei se é carne de primeiro, mas pode ser o A100. Ele foi lá, preparou a carne, eu paguei com cartão de crédito pra ver se ele via meu nome, ele passou o cartão. Obrigado, meu filho. Eu falei, de nada, obrigado, senhor, obrigado. Eu montei e falei, não lembro de mim mais. Graças a Deus. Graças a Deus, eu tava tranquilo. Então, assim, é a única coisa. Por quê? É o que você falou, produtor de leite tem a cabeça dura. Mas não é tão dura, não, é porque é difícil a produção de leite. Cara, mas quando você chega com uma tecnologia diferente, sabe? O cara precisa pelo menos escutar. Na verdade, a gente tem que se produzir leite, né? Na verdade, hoje a gente tem que produzir o leite. A cadeia custo, mudou, né, cara? Muito custo. É custo, né? Se você não fizer custo lá, como é que isso acontece com vocês? Aí hoje corta um aqui, corta outro ali. Não, o leite vem sofrendo impacto, a gente conversa muito, você sabe que vem sofrendo. Sim. Você sabe que vem sofrendo. Então o corte também
sofrendo bastante. O gado de corte e leite mas o corte, se o cara conseguir esperar um pouquinho, e o leite, que é todo dia. E a gente vai ver aí, a nível de futuro, a agricultura também vai sofrer. Principalmente com essa questão climática. Vai sofrer muito e a gente vai ter aí uma queda de produção. Apesar de que, assim, né, o país é altamente produtivo, hoje a gente sabe que está... A agricultura hoje é o que manda. Está aí nos rankings, está chegando no topo, em todos os rankings a nível mundial, mas, assim, vai sofrer. Porque a gente vai ter que se adaptar e vai ter que realmente se adaptar e como poder se adaptar a essa questão ou de irrigar mais, as coisas vão ter que ter uma mudança porque o clima está mudando muito. Você está falando aí, o Vandim foi uma das nossas primeiras conversas aqui, que você precisa deixar rua para você cortar, porque a mão de obra não tem para cortar. A New Holland hoje tem um sistema de frontal, né? Que ela tem um levante frontal que a MX é uma empresa que fabrica os levantes, fabrica concha, fabrica esses hidráulicos frontais para toda a linha da New Holland no mundo inteiro. Então, aonde vende New Holland e tem um levante frontal, é a MX que fabrica. Então, é uma tecnologia muito avançada. Pra você ter uma ideia, as conchas da MX no trator New Holland sobe a quase 4 metros de altura, é autonivelante, é anti-choque. Então tem toda uma estrutura. E os levantes frontais também são desse jeito. E hoje você compra o New Holland e coloca um levante frontal e a garantia do trator permanece. Se você comprar uma outra marca e colocar um levante frontal, que ainda não tem para todas as marcas, e aí é usado uma marca terceira, a marca acaba perdendo a garantia do trator. Então essa também é uma das vantagens. Porque qual que é a preocupação da New Holland com isso? É de levar para o produtor uma coisa que garanta que o teu serviço vai ser bem feito sem que a sua máquina seja prejudicada. Você entende? É o que precisa. Exatamente. Então quando eu falo da New Holland, apesar das pessoas não terem tanto conhecimento na nossa região, mas é uma marca de extrema confiança. Extrema. Por que é de extrema confiança? É uma marca consagrada mundialmente. Pra você ter uma ideia, a New Holland surgiu na Pensilvânia, numa cidade chamada New Holland, em 1895. O Zimmermann, que é o cara que iniciou, ele começou a fazer ferramenta para os produtores em volta dele lá. Então tem uma história por trás. Tem um tempo. Porque, cara, assim, essas coisas você só adquire com o tempo. Existiu a fase de erros e adaptações e melhorias. E hoje, cara, é o que eu falei com vocês. A tecnologia anda tão rápido que ela também não poderia ficar para trás. Não. Então a New Holland hoje tem trator mecânico, sem muita coisa, mas com coisa que é só o trator dela que tem. Por exemplo, reversor na tomada de força. É só a New Holland que tem. Não, e nós mulheres, né, estamos voltando para o campo, muitas... Sim, tem muita mulher que toca trator. Isso. Então, assim, para a gente, a tecnologia é tudo de bom, porque realmente aquela alavanca mata a gente. Exatamente. Né? Você tem hoje na New Holland um memorizador de hidráulico traseiro mecânico. Como que isso funciona? Você está lá trabalhando com a sua colhedeira. No seu trator atual, você tem que ir lá na sua alavanca, puxar a alavanca para ela subir. E depois você tem que regular ali de novo, para voltar para o lugar. No New Holland, não. Você vai fazer aquela regulagem de altura uma vez só. E vai operar ela com um botão mecânico do seu lado. Você vai apertar, ele vai subir, você vai soltar, ele vai descer. Então a memória. É um memorizador de hidráulico traseiro. Então essas coisas são... e o reversor na tomada de força faz com que a sua máquina desembuche. Você põe ela sincronizada na marcha ré, você anda para trás com o trator e a sua máquina, a roçadeira ou a ensiladeira, desembucha e você não tem que parar para desmontar a sua máquina. Ontem aconteceu. Mas você não tem um New Holland. Não, mas vai ter, né? Exatamente. Vamos ter. Mas é isso que eu falo com vocês. Marlos, isso tem custo? Não.
mas são coisas desenvolvidas pela É um marca. custo-benefício, né? Tem o custo-benefício, porque você não vai pagar mais na minha marca por conta dela ser desse jeito. E outro detalhe, não é motor eletrônico e não é motor de 3 cilindros. Porque nos motores de 3 cilindros não tem essa tecnologia. A da reversão na tomada de força, mais do memorizador de hidráulica, eu tenho toda a linha. Entendeu? Então, isso traz uma segurança para você que trabalha. Se você pegar um trator da New Holland com um super redutor e colocar ele na primeira marcha, primeira caixa, ele vai levar 1h30 para andar 100 metros. E isso é super redutor. Você cortar um capim-açúcar, cortar Uma cana, um sorgo. entendeu? É um pouquinho. Então a gente vai trazendo para o campo uma inovação para melhorar a qualidade do A mão de produtor, obra que entendeu? não Exatamente. inexistente. Duas coisas que a gente precisa. Esse frontal, você não precisa deixar nem virador dentro da sua lavoura. Olha que interessante. Você Ele pode vem- plantar na beirada da cerca que rodeia seu stand de plantas e até na tronqueira para entrar nela. E aí você abre a tronqueira, ele entra cortando, com a carreta engatada atrás. Ah, não tem virador. Você chega lá na frente, onde ele vai virar, você entra dentro da lavoura cortando, faz a volta e ele volta. É esse que a New Holland vai levar lá. Ué, esse trator tem até disponibilidade agora a partir do dia 20 para vir fazer uns testes aqui na região. Entendeu? Que vai e isso, cara, é o que há de mais moderno hoje na tecnologia. É o que E é há um necessário. custo-benefício muito acessível para todo mundo. Ah, Marlos, mas, cara, o prestador de serviço é um cara que é um franco comprador para isso. Por quê? Vai trazer Benefício uma agilidade para você que às vezes precisa do trabalho, ou para você que é produtor e planta muito. Ó, quanto tempo você leva para fazer sua roça? Hoje, Quantos hectares você corta por dia hoje? Marcos, é difícil, cara. Mas mais ou menos. Só para me te falar qual que é o custo-benefício dessa máquina 2 hectares, 3 hectares por dia. por dia. Pois é. Num trator, né? Sabe quantos hectares esse trator corta por dia? Tem uma noção? Nem ideia. Tem, Silvana? Não. 7 hectares, 8 hectares por dia, dependendo do trabalho de Não, eu tô quantidade. te falando Isso para você assim. trabalhar 8 horas por dia. Não, aí eu tô te falando de não ter Ele roça. corta 1 hectare por hora. Pra gente não fazer a conta de 1 hectare, porque tem a hora que você para, que você vira e tal, ele corta aí 0,7 hectares por hora. Tô te Então, falando. se você trabalhar 10 horas, são 7 hectares. Eu no tô te dia. falando isso de baixada, né? Quando a gente chega lá no morro lá, é outra história. E você tá falando que você corta 2 Não, em baixada. baixada. Né? Pois é. Você sabe que morro. E aí você imagina uma tecnologia, quantos tratores você precisa para fazer o que esse trator faz? A última vez foi 6, né? 6. Qual o custo de 6 tratores? Nossa senhora. Muito grande. E Coisa aí, que, por exemplo, esse ano, dentro do que a gente tá de expectativa com o preço do leite, não vai ser possível. e aí quando entendeu? você fala num equipamento desse que eu tô falando com você, custa 850 mil. Mas quanto custa 6 tratores que trabalhou para você? Se se você você tivesse que colocar comprar- isso ao longo de 7 anos, que é o prazo que você tem para pagar, vai ficar E uma superior coisa- a isso, uma coisa entendeu? é- você E são entende? 2 colheitas, né? Exatamente. São 6, 7 tratores andando, né? Gastando diesel, pneu. Esse é um só. Pois é. Essa é a Então, diferença. quando a gente A economia fala não é só de- na prestação de serviço, no tem valor, todo... Existe 2 maneiras de você fazer conta. Você tem lá na sua propriedade essas 2 maneiras. Primeiro, com o gado. Então, Sim. lá é diferente da matemática da conta final da sua colheita. Porque lá você está lidando com a biologia. Então, isso muda de um minuto para o outro. Né? Esse Napoleão, que eu dei o exemplo aqui no início, ele falava comigo, mas vaca você tem que mijar no pé dela. Porque ela amanhece muito boa e anoitece morrendo. Você tem exemplo por isso Uma lá. vaca, se ela deitar, você esquece. Já era. Exatamente. Entendeu? Então, Ela assim, não pode. Praticamente você tem que dizer assim: você não pode deixar ela adoecer. Exatamente. Porque senão ela e vai pra isso morrer. você tem que fazer o que com ela? Olhar ela toda hora. Tem que ter um bem-estar pra ela, né? Exatamente. É, o que hoje você tem lá. já tem os colares para monitoramento e tudo. Exatamente. Mas então, assim, são coisas, quando você fala numa tecnologia dessa, as pessoas acham que está muito longe do alcance delas. Uhum.
sabe? Aí você tem um prazo. Você tem 2 anos de carência. Você tem 5 anos para pagar. Então, mas vence. Eu sei que vence. Mas, poxa, olha o que você vai produzir com uma máquina dessa. Olha o custo existe uma coisa que realmente o brasileiro, ele tem que acreditar, né? E tem que trabalhar. Trabalhar. Porque sem trabalho, realmente... igual a gente tem na região lá, sentado na praça os produtores, a gente não vê que a coisa não... E o cara reclama que não deu, parece que ele estava morando em cima da pedra. Vamos agradecer o Marlos pela vinda dele, agradecer a empresa. Estou à disposição de vocês. A Fernanda aqui também. Vou continuar indo lá tomar café. Não, fica lá é um prazer. Açúcar, por favor. Lá é um prazer. Você sabe que a gente também toma, sou aberta ou sem açúcar. Mandar um abraço para todos os funcionários da PME aqui. Obrigado. Foi um prazer. Quando quiser vir aqui o diretor, certo. O espaço está aberto, é um prazer ter você. A gente vai convidar, vocês convidam, que o Leonardo é um cara bem acessível, sabe? É um prazer ter você na Fazenda, receber você aqui hoje. Muito obrigado pelo carinho e dedicação. Eu que agradeço. Muito obrigada, Valeu. tá? Valeu. Obrigado pela amizade também. Tá bom. Eu que agradeço. Obrigado.